Fala galera do canal, aqui quem fala com vocês é o Edson novamente. Desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês. Vai lá, se inscreve no canal, deixa esse like maroto do Kakaroto, não seja um cara escroto para eu não ter que te empurrar pro esgoto. E hoje a gente vai falar sobre esse game que tanto eu demorei para jogar, que eu tive a oportunidade de comprar o meu Nintendo Switch, não me arrependo. Já joguei outros títulos que eu estava muito ansioso no Nintendo Switch, mas o Zelda, cara, praticamente ele é o que define o videogame, ele é o que define a saga da Nintendo no mundo dos games, certo? Então é a minha primeira vez na saga Zelda, então a gente vai fazer a nossa análise sincera, com muito critério, muita responsabilidade com vocês, porque quando a gente está fazendo uma análise, a gente não está só colocando a nossa opinião, né, pessoal? A gente também está falando para vocês se deve ou não comprar, se vale a pena ou não jogar o game, certo? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em tudo que eu tenho para falar. Zelda, que foi lançado aí no dia 3 de março de 2017 para Nintendo Wii U e para o Nintendo Switch, certo? Então sendo assim um exclusivo somente para Nintendo. Pessoal, era muito fácil eu chegar aqui e ficar babando o ovo, falar, poxa, o Zelda é um jogo incrível, o Zelda é maravilhoso, porque eu estaria sendo muito clichê do que tudo que já foi falado sobre o Zelda há muitos anos atrás. Mas eu gosto de trazer nas minhas análises uma coisa que eu carrego comigo, é a simplicidade da análise. Não tento deixá-la muito complexa e nem muito arrastada, mas sim fazer você ter vontade ou não de jogar esse game, e se ele realmente vale a pena ou não o preço que foi pago nele. Então vamos começar pelo seu enredo e história. Gente, quem acompanha o meu canal sabe que eu não gosto de dar spoiler, não acho isso bacana, tira totalmente a ideia de você jogar o jogo, então não fico falando tantas informações sobre o game, não é porque eu não quero pesquisar, é porque eu quero que você descubra, eu quero que a minha análise seja diferenciada de todas que você assiste, então eu preservo ao máximo. O máximo que a gente pode estar falando de Zelda, que estamos no reino de Hyrule, acordamos depois de 100 anos e descobrimos que todos os nossos amigos foram mortos pelo Ganon, uma entidade que se apossou do castelo de Hyrule e do seu reino. Então a gente começa a nossa jornada com o Link nessa câmera e damos sequência conversando com alguns NPCs que vão dar um rumo à nossa história. Basicamente é isso, eu gosto de ser breve e quero que você se descubra dentro do jogo e dentro da história. Então eu quero preservar essa parte para vocês. A primeira coisa que eu gostaria de elogiar, eu vou começar pelos elogios, tá, gente? É o mundo aberto dele, como ele é reativo e como você reage bem a ele. Todos os elementos são muito bem aplicados. Então quando você está jogando Zelda Breath of the Wild, você tem que tomar muito cuidado com todos os elementos, seja gelo, fogo, eletricidade. Todos eles são muito reativos a você e você também pode usá-los a seu favor. Na minha gameplay, eu testei uma coisa muito interessante. Por exemplo, se está chovendo e você estiver carregando uma espada, um escudo, aquele raio que vai cair lá do céu vai te atingir, porque você está sendo um condutor natural pelos equipamentos que você está pegando. E eu tive um momento que eu tive que enfrentar um tipo de Ciclopes, e ele era muito forte, tinha um HP muito alto, e eu estava com poucas armas, numa ilha que é um desafio, então você não tem todas as suas armas, eles retiram de você e fazem você enfrentar aquele desafio sem suas armas principais, e eu acabei encontrando uma espada não muito boa para derrotá-lo. Peguei a espada, ele fica dormindo num campo lá, e estava começando a chover, e eu peguei a espada e coloquei do lado dele. Eu falei, mano, será que vai cair um raio aqui do céu e vai dar uma descarga nele? E foi exatamente o que aconteceu, tirando praticamente aí uns 40% do HP dele, me facilitando a vida, porque ele tem um colar que eu precisava usar para sair fora da ilha. Cara, incrível. Todas as side quests do jogo, tanto as principais quanto as secundárias, são incríveis. Você se vê o tempo todo sempre evoluindo dentro do jogo. O gráfico é maravilhoso, a narrativa é muito boa. Eu coloquei a dublagem do jogo em espanhol, porque a gente só tem o inglês e o espanhol, então a gente não tem muitas possibilidades. Eu gostaria que fosse dublado, porque acho que é muito bacana o game. Quem sabe lá futuramente a Nintendo não lança um patch pro próprio jogo que tem uma dublagem em português, seria incrível, mas acabei entendendo tudo porque é uma dublagem em espanhol muito bem feita e muito competente.
A narrativa do Zelda ela é muito boa, ela segue do jeito que ela tem que seguir, sem tantos diálogos massivos que nem a gente vê em muitos jogos, isso me irrita muito. A gente acaba vendo mais diálogos do que jogando. No Zelda você vê poucos diálogos, mas aqueles diálogos produtivos, e acaba jogando um pouco mais, que é o interessante da experiência. Uma outra coisa que eu posso falar para vocês é que existe uma inúmera quantidade de animais selvagens dentro do jogo, vários tipos de cavalos até lendários que eu ainda vou procurar, e também a gente tem uma inúmera quantidade de itens e consumíveis para usar também, sejam animais que a gente pode caçar para conseguir alimentos, a gente pode estar fazendo nossas próprias refeições, ou seja, a gente pode pegar uma quantidade de itens e fazer uma comida lá para o Zelda, ele vai fazer uma comida, vai ganhar em HP, vai ganhar em força. Então cozinhar dentro do jogo também é muito importante, deixar sempre os slots cheios, acho isso muito bacana. Os cavalos são muito bonitos, eles reagem muito bem, tem muita naturalidade, apesar de serem bem cartunescos, né? E uma coisa que eu falo, todos os chefões que eu enfrentei durante toda a minha jornada realmente são incríveis. Não ficaram tão difíceis porque eu fui um cara paciente. Agora, para quem não é paciente, vai acabar sofrendo um pouco. Eu fui muito paciente, então eu dei um up muito grande no meu personagem, coletei muitas coisas importantes. Nós temos vários tipos de habilidades que a gente pode estar usando durante a gameplay, certo? Fora as nossas flechas, armas, a gente tem habilidades do imã, habilidades de paraglider, habilidades de parar o tempo, várias coisas a gente vai conquistando durante o game e vai conseguindo chegar até o último chefão com a força que ele exige, porque ele é muito forte e a gente tem que derrotar ele com tudo que a gente coletou durante todo o game. Cara, não há o que dizer, é uma obra-prima. Não sei se o Zelda 2 vai conseguir bater de frente com o Breath of the Wild 1, até porque eu tô vendo que é uma mesma engine, mas como eu disse para vocês, a Nintendo é especialista em manter seus personagens vivos e cada vez melhores. Incrivelmente, eu vejo pouco isso em muitos outros jogos e muitas outras empresas acabam não enxergando isso. Então, por tudo que o Zelda Breath of the Wild me proporcionou, por tudo que ele pode te proporcionar dentro do Nintendo Switch, sendo sim um título praticamente obrigatório para quem tem o console, eu vou dar uma nota 9, certo? Não vai receber mais do que 9, poderia ser um 10, Edson, poderia ser um 10. Não vai receber mais do que 9, porque tem algumas coisinhas que ficaram um pouco a desejar na questão de deixar a gente ser mais fluido no enredo e acabou sendo um pouquinho mais arrastado do que deveria. Mas praticamente beira, certo? A perfeição. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha análise. Eu agradeço a todos vocês que me deram feedback e até a nossa próxima análise. Falou, até mais.